o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Estarei fazendo a leitura a partir do verso 26 e peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro o homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entrando nos porcos, e a manada se precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saindo o povo, para ver o que se passava, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, testemunhando do poder de Jesus para a salvação. É sobre isso que queremos pensar e meditar nesta manhã. Esse capítulo 8 de Lucas, narra o poder de Jesus. O poder de Jesus sobre a tempestade. Nós vemos isso do versículo 22 a 25, quando os discípulos estavam atravessando, indo em direção a esta terra da Galileia. Ele enfrentou aquela tempestade no mar, e Jesus disse ao mar, ao vento: aquieta-te, e assim fez uma grande bonança. Também narra o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, como vimos aqui no texto que acabamos de ler. Também narra o poder de Jesus sobre as enfermidades, conforme está lá do versículo 43 ao 47, quando a mulher hemorrágica toca em Jesus e é curada. Também narra o poder de Jesus sobre a ressurreição, sobre a morte, porque ele traz à vida uma menina que havia morrido, e ele então a ressuscita. Então nós temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, reunido o poder de Jesus sobre os ventos, sobre o mar, sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades e sobre a morte. Jesus é o Todo-Poderoso, que governa sobre os céus, sobre todas as coisas. E de maneira especial nós queremos ver nessa manhã sobre então o poder de Jesus na libertação deste homem, na salvação deste homem. E quando Jesus o liberta,
diz que os homens que estavam ali saíram e foram à cidade e contaram o que eles haviam visto, o testemunho deles, o que eles viram Jesus fazendo na vida daquele homem. E então, diz o verso 35, que o povo da cidade, daquelas regiões, vieram, verso 35, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. E quando aquelas pessoas chegaram lá, elas testemunharam, elas viram o poder do Senhor Jesus. O que elas viram? Eu quero narrar aqui, nós vemos no texto narrado, 3 coisas que aquelas pessoas testemunharam naquele dia. 3 coisas elas viram. Primeiro, elas viram aquele homem salvo. Elas viram aquele homem endemoniado, liberto. Conforme está no verso 36, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. E aquelas pessoas naquela manhã puderam presenciar o poder de Jesus na salvação. Aquele homem não podia fazer nada para si mesmo. Ele estava dominado pelo espírito das trevas, pelos demônios. E como nós vimos no texto, não era um só demônio que tinha escravizado aquela vida, mas uma legião, muitos demônios havia se apoderado daquele homem, havia escravizado a sua vida. Nem mesmo a sua família, nem mesmo os seus amigos, nem mesmo os povos que ali habitavam naquela região, conhecido como a região de Decápolis, havia 10 cidades nessa região, nem mesmo aquelas pessoas puderam fazer nada por aquele homem, porque todas as vezes que eles tentavam prendê-lo ou amarrá-lo, diz que ele rompiam os grilhões com a força demoníaca, conforme está no verso 29, Jesus ordenara ao espírito que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Então aquelas pessoas conheciam muito bem aquele homem era muito conhecido naquela região, até mesmo aquelas pessoas tentaram fazer algo por ele, mas não puderam. Aquele homem estava dominado pelo reino das trevas, então ele não pôde fazer nada por si, aquelas pessoas nada puderam fazer, mas Jesus veio ao encontro dele. Jesus atravessou o mar, Jesus tinha o objetivo de trazer a salvação e a libertação, e Jesus então deu uma palavra de ordem para que aquele demônio se retirasse, e aquele demônio então teve que sair. Nós vemos que os demônios pediu a Jesus para não os enviar ao abismo. Aqui abismo era um lugar de confinamento, um lugar de juízo, onde os demônios ficavam aguardando o dia do julgamento de Deus. Então os demônios rogaram a Jesus para não atormentá-los antes do tempo, né? E veja como os demônios conheciam muito bem quem era Jesus, porque da boca dos demônios foi dito isso: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus, uma vez que disse para eles se retirarem, eles tiveram que sair e pediram permissão para Jesus para entrar na manada de porcos que estavam ali, e Jesus permitiu. No Evangelho de Marcos diz que era cerca de 2.000 porcos, e diz que toda aquela manada, quando os demônios vieram sobre a manada, toda aquela manada se jogou de cima do monte, e então se afogaram na água. E aí nós temos aqui então o poder de Jesus manifestado, libertando aquele homem, trazendo salvação àquele homem, que há muito tempo estava dominado
envolto em trevas. Diz que aquele demônio levava aquele homem sempre para o deserto, para os sepulcros. Aquele homem muitas vezes se feria com pedras, porque era atormentado, era dominado. Mas Jesus foi ali, e naquele encontro, Jesus o salvou, Jesus o libertou. E é assim com a nossa vida também. Jesus vem até nós, nos procura onde nós estamos, e nos liberta, e nos salva dos nossos pecados. E aquelas pessoas testemunharam esta libertação, testemunharam desse poder, viram que Jesus fez aquilo que ninguém pôde fazer. Jesus fez por aquele homem. Uma segunda coisa que aquelas pessoas testemunharam, que aquelas pessoas viram naquele dia, elas viram aquele homem transformado por Jesus. Olha comigo o verso 35, quando elas chegaram lá, elas acharam aquele homem, o que? Vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Então aquele homem que antes não tinha sossego, aquele homem que estava envolto em trevas, aquele homem que ora se feria com pedras, que não se vestia, ele andava nu, aquele homem que não habitava em casa alguma, aquele homem que vivia de um lado para o outro em tormentos, agora aquelas pessoas chegam ali e vê aquele homem como elas nunca viram. Aquele homem estava vestido, aquele homem estava agora em perfeito juízo, e aquele homem estava agora sentado aos pés de Jesus. Isso é um símbolo do que acontece com aqueles que têm um encontro com Jesus. Elas têm paz, elas agora adoram o Senhor Jesus, elas agora estão ali assentadas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Há uma mudança. Embora nós somos salvos, o nosso coração é regenerado, salvo, mas isso que acontece dentro, ela tem que ser externado. As pessoas têm que olhar para nós e perceber em nós a mudança que Jesus fez. Nós temos uma maneira de pensar, nós temos uma maneira diferente de falar, nós temos uma maneira diferente de agir, e isso dá testemunho daquilo que Jesus fez por nós. E nós vemos aqui aquelas pessoas que antes viram aquele homem atormentado, agora vê aquele homem assentado em perfeito descanso aos pés do Senhor Jesus. O Evangelho, Jesus veio para transformar a nossa vida, e não só dar salvação, mas Ele transforma os corações, Ele transforma a nossa vida. E aquele homem está ali assentado, ele está ali em perfeito juízo aos pés do Senhor. E uma terceira coisa que nós vemos também aqui, que aquelas pessoas testemunharam do poder de Jesus naquele dia, além da sua salvação, além da sua transformação, elas viram aquele homem comissionado por Jesus. Porque aquele homem, aquelas pessoas, ao testemunharem isso, elas ficaram com medo. Elas ficaram com medo. Os porqueiros viram o prejuízo, dos seus porcos ali que se afogaram. E elas não compreenderam muito bem o que estava acontecendo ali naquele dia. E aí nós estávamos até conversando com o pastor Carlos, falando sobre essa questão de cultura, essa questão cultural, que muitas vezes nós não entendemos a cultura do outro, o que o outro está fazendo, podemos entender mal o que o outro está fazendo, uma prática, uma fala, nós entendemos mal. E aqui essas pessoas também, elas não conseguiram entender aquilo, e falaram para Jesus se retirar-se do território delas, vai embora. E Jesus entrou no barco com os apóstolos, e quando ele estava entrando no barco, aquele homem que fora salvo, que estava transformado, ele veio e rogou a Jesus para estar com ele, para segui-lo. Aquele homem estava disposto a abandonar a sua terra, a sua região,
para seguir a Jesus, para estar com Jesus, porque Jesus era o seu Salvador, Jesus era o seu libertador, essa agora era a vontade dele, estar com Jesus. Mas Jesus não o permitiu. Jesus disse para ele: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E aqui nós vemos a sabedoria de Jesus. É importante nós entendermos aqui que havia 3 grandes regiões naquela época. Nós temos a região da Judéia, onde vivia a maioria de judeus. Nós tínhamos a região da Galileia, que era onde Jesus morava, havia judeus e gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus. E nós temos essa região de Decápolis, onde Jesus viajou até lá, atravessou o mar da Galileia para chegar até ela, onde era uma região dominada por gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus. Por isso que era permitido ali criar porcos, porque os judeus, por causa da lei cerimonial, tinha a questão que eles não podiam comer carne de porcos. Jesus, ele está numa região transcultural, ele está do outro lado da terra, vamos dizer assim, e ele está no meio de pessoas que são gentias, não são judeus, não conheciam a lei, não conheciam o Antigo Testamento. Jesus atravessou lá, mas porque ele fez isso, salvou aquele homem, aquelas pessoas não compreenderam, mandaram ele voltar para a sua região. Mas olha a sabedoria de Jesus, ele salvou o pior daquelas terras e o deixou lá como missionário, o deixou lá como um testemunho do poder de Jesus Cristo. Jesus pegou o pior, ele queria estar com Jesus, queria remar do outro lado com Jesus, mas Jesus diz: não, você vai ficar, vai para a tua casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. É assim que Jesus faz, ele nos lava dos nossos pecados, ele transforma a nossa vida e ele nos comissiona, ele nos envia com uma mensagem, com um testemunho da salvação, a fim de que a nossa casa, a fim de que os nossos amigos possam ver e testemunhar e crer também em Jesus Cristo para a salvação. E vocês, meus irmãos, que estão me ouvindo, os coreanos, especialmente hoje aqui os coreanos, Jesus salvou você, Jesus está transformando a sua vida, e Ele envia você para dar testemunho aos teus, aos da tua casa, para que eles também creiam no Evangelho. Todo cristão, todo aquele que foi salvo, ele é salvo e enviado, e recebemos o Espírito Santo, que nos capacita para dar testemunho aos nossos, aos da nossa casa, a fim de que eles vejam o poder de Jesus na nossa vida. Eu posso dizer isso para vocês, quero compartilhar isso também para vocês me conhecerem um pouquinho da minha história. Eu morava em Minas, sou de Minas, do sul de Minas, Muzambinho, e em 2006 foi quando eu mudei para Piracicaba. Eu vim morar em Piracicaba, eu só tenho uma tia aqui de parente, vim morar aqui por causa das bebidas, por causa das drogas. Eu saí de Muzambinho porque eu estava numa região ali, muitos amigos, muita festa, eu estava perdido. Então vim morar aqui com a minha tia, e aqui foi onde eu ouvi o Evangelho, aqui foi onde eu ouvi de Cristo, aqui nessa cidade, na igreja. O Evangelho começou a confrontar o meu modo de viver, eu estava perdido, e depois de 2 anos, de ouvindo o Evangelho, eu estava em Minas, viajei para lá, na casa das minhas famílias. Naquela noite, eu enchi a cara, como de costume, bebi muito, e indo embora para minha casa, lá em Minas, na casa da minha mãe, eu deitei na rua e dormi, estava dormindo ali na rua bêbado.
Mas a palavra de Deus, eu mesmo embriagado, deitado ali, a palavra de Deus estava falando no meu coração. Jesus estava falando comigo, que Ele estava me salvando, que Ele estava me limpando, e que Ele faria de mim uma testemunha da salvação, do poder dEle sobre a minha vida. E naquele dia, deitado ali naquela calçada, Jesus salvou a minha vida, e me fez uma testemunha dentro da minha casa, no meio da minha família. Eu pude pregar aos meus pais, eu pude pregar aos meus irmãos, eles viram o que Jesus fez na minha vida. No início eles ficaram assim: como pode? O que aconteceu? E a graça de Deus tem alcançado a minha casa e a minha família. E a Bíblia diz aqui, terminando, que aquele homem foi obediente a Jesus. Ele entendeu. Diz que ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele saiu e ele foi anunciando. Agora vamos imaginar, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo 20, que fala deste homem também. Marcos 5:20 diz assim: ele foi e começou a proclamar em toda a Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então nós temos no Evangelho de Marcos, né, esse complemento dizendo da reação das pessoas. Todas ficaram admiradas. Todas ficaram admiradas de ver aquele homem em perfeito juízo, ver aquele homem, o que ele experimentou naquele encontro com Jesus. E nesta manhã, você também pode ter um encontro com Jesus, encontro salvador, onde Ele limpa, te perdoa de todos os teus pecados, um encontro transformador, onde Ele transforma a sua vida. Você agora tem uma nova maneira de viver. Agora você anseia, como aquele homem, estar com Cristo aonde Ele estiver. E Jesus Cristo te envia, te comissiona um chamado na sua vida, para você ir aos teus e testemunhar tudo o que Deus fez por ti. Que você possa se render ao poder do Senhor Jesus Cristo. Só Ele para transformar a nossa vida. Só Ele para nos dar um propósito de vida. Isso é um propósito magnífico de vida, de poder testemunhar de Jesus Cristo. Só aqueles que Ele chama têm esse privilégio de testemunhar de Cristo. E todos os que são salvos são chamados. É verdade que dentro de todos Ele separa alguns para os ministérios da palavra, mas todos nós, salvos em Cristo Jesus, podemos dizer: o Senhor Jesus me salvou. E isso é um testemunho para os de fora, para aqueles que não conhecem. Que Deus nos ajude a compreender isso. Que Deus abençoe os seus pés, para que você possa caminhar levando a mensagem da salvação, e assim ganhar muitas almas para Cristo Jesus. Que você tenha essa convicção no seu coração, que Cristo nos chama para Ele, e nos chama a levar essa mensagem ao mundo.